É isso, torcedor. Vamos para cima, palmeirense. Chegamos a mais um vídeo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje temos informações quentes que estão movimentando aí os bastidores do verão, do Verdão, do Verdão durante aí essa Copa do Mundo. Muitos assuntos importantes que estamos trazendo aqui. Só lembrando que o Brasil joga hoje, aquele horário para mim que eu considero ruim, né, para assistir às 21 horas e 30 minutos, mas como amanhã é sábado, talvez dê para matar o sono após chegar do trabalho, né? Depois do trabalho aí, muita gente trabalha só até meio-dia, tem muita gente que só dá meio expediente, então dá para dormir após o almoço. Mas voltando aqui ao Verdão, um jovem atacante do River Plate foi oferecido ao Palmeiras e pode virar novidade no mercado, né? Então a gente pode ver essa novidade aí. Além disso, um campeão que marcou época com a camisa alviverde voltou a falar sobre o sonho de retornar ao clube. E tem também aí mais informações da diretoria que não desistiu de Fabinho e segue estudando alternativas para tentar trazer o volante. Já deixa o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e, claro, comente. Quero saber sobre a sua opinião, o que você, afinal, quem você gostaria de ver vestindo a camisa do Palmeiras, né? Então, deixa a sua opinião, é muito importante. Muito bem, o mercado da bola segue agitado, mesmo durante a Copa do Mundo, e Palmeiras continua atento aí às oportunidades que podem surgir para reforçar aí, fortalecer ainda mais o elenco comandado aí por Abel Ferreira. Nos bastidores, três assuntos ganham força nos últimos dias e merece, claro, nossa análise aqui mais profunda. Vamos começar com uma que movimentou os corredores da academia de futebol, envolve aí o atacante do River Plate, que foi oferecido ao Palmeiras por intermediários durante o período agora da Copa do Mundo. O Verdão mantém uma postura cautelosa no mercado, ao mesmo tempo em que a diretoria comandada por Leila Pereira e Anderson Barros sabe que a equipe possui um elenco competitivo, mas também entende que oportunidades podem surgir, especialmente quando se trata de jogadores jovens e com potencial de valorização. A gente vê que esse é um tipo de jogador, atleta que o Abel sempre gostou de trabalhar. Tem mudado ultimamente, nos últimos anos, mas isso não quer dizer que tenha deixado de lado esse tipo de jogador. Nos últimos anos, o Palmeiras adotou uma política bastante clara: contratar atletas que possam entregar rendimento esportivo e também, ao mesmo tempo, gerar retorno financeiro no futuro. Foi assim com diversas contratações recentes e não seria diferente nesse caso. Então, estamos falando de um caso que o Palmeiras costuma fazer. Por enquanto, não existe confirmação de negociação, né, propostas avançadas. O que há é uma avaliação interna do departamento de futebol. Abel Ferreira costuma participar também ativamente desses processos, não só Anderson Barros ou Leila, mas o Abel também participa, analisando características táticas, adaptação de futebol ao futebol brasileiro e perfil com potencial do atleta. Por que o Abel Ferreira participa disso? Porque é ele quem vai trabalhar com o jogador. Então, a Leila e o Anderson permitem que o Abel também faça parte dessa escolha, porque é ele quem vai lidar com o jogador, com o atleta no dia a dia. A grande questão é que o Palmeiras já possui várias opções ofensivas no elenco, portanto, qualquer chegada precisará representar um salto de qualidade ou uma oportunidade de mercado realmente diferenciada. Então, tem que ter essa cautela, bastante cuidado para fazer qualquer contratação. Não vai chegar contratando não é qualquer um que vai ser oferecido e vai ser contratado. Se a diretoria enxergar potencial técnico e financeiro, o assunto pode evoluir.
Caso contrário, a tendência é que o Verdão mantenha aí o planejamento sem fazer investimentos desnecessários. Outro assunto que mexeu com o coração do torcedor envolve um ex-jogador campeão pelo Palmeiras, que voltou a manifestar publicamente o desejo de retorno ao clube, enquanto o atleta é um atleta que fez história no Verdão, demonstra aí carinho pela instituição. O tema naturalmente ganha repercussão entre os torcedores. Nos últimos anos vimos aí diversos retornos que deram certo no futebol brasileiro, mas também alguns que não corresponderam às expectativas. Por isso, a diretoria costuma analisar esse tipo de situação com bastante cuidado. O fator emocional é importante, mas não pode ser o único critério. O critério mais importante aí é a questão técnica e também tem a questão financeira. Como é um jogador que já foi e está voltando, aí tem que ver mais o critério técnico, né? O Palmeiras vive um momento de estabilidade financeira e competitividade justamente porque passou a tomar decisões mais racionais e menos passionais, né? No caso, menos emocionais. Ainda assim, é impossível ignorar o peso que determinados nomes carregam junto à torcida e à camisa do Palmeiras. Entre os jogadores frequentemente associados a um retorno está o volante Danilo, revelado nas categorias de base do clube e peça fundamental em várias conquistas recentes. O Palmeiras acompanha aí de perto sua situação e mantém o sonho de contar novamente com o atleta em algum momento. O próprio clube vê com bons olhos um eventual reencontro no futuro, embora a concorrência internacional ainda seja um obstáculo importante. A verdade é que o retorno de um campeão sempre depende de três fatores, que é a vontade do jogador, condições financeiras, necessidades técnicas do elenco. Se esses três elementos estiverem alinhados, a negociação pode ganhar força. No caso, caso contrário, tudo permanecerá apenas no campo de desejo e também das falácias, né? Das situações. Então, aqui fica aquele critério. Se tem os três elementos, aí sim pode andar uma negociação. Nosso próximo e último assunto que vamos debater agora talvez talvez esteja gerando aí mais debates entre os palmeirenses. Palmeiras continua monitorando a situação de Fabinho, o volante da seleção brasileira e ex-Liverpool Futebol Clube. O jogador está em reta final de contrato com o Al Ittihad, acho que é assim que se fala, Ittihad, e segue sendo um dos grandes sonhos da diretoria alviverde para reforçar o meio-campo. Diversas informações apontam que o Verdão mantém contrato e acompanha atentamente os movimentos do atleta no mercado. Fabinho reúne características que agradam muito à comissão técnica: experiência internacional, liderança, excelente posicionamento defensivo, qualidade na saída de bola, histórico e, claro, também o histórico vencedor. Além disso, o Palmeiras busca uma referência para o setor desde as mudanças ocorridas no meio do campo nos últimos meses. Segundo informações divulgadas ao longo do ano, o clube tentou estruturar uma proposta competitiva para convencer o volante a retomar ao futebol brasileiro. Houve inclusive relatos de oferta salarial diferenciada e estudos para a assinatura de pré-contrato. O problema continua sendo aí financeiro. Fabinho construiu uma carreira extremamente sólida na Europa e posteriormente recebeu um contrato milionário na Arábia Saudita. Seu salário atual está muito acima dos padrões praticados no futebol brasileiro, o que transforma qualquer negociação
em uma operação complexa. Nesse caso, quando um jogador para vir para o futebol brasileiro, ele tem que realmente estar querendo vir, não só pela questão financeira, mas a vontade de voltar a morar no Brasil. Por outro lado, alguns fatores aumentam a esperança da torcida. O contrato com o Al Ittihad se aproxima do fim, né, e o clube saudita já demonstrou disposição para facilitar uma eventual saída do jogador. Caso contrário, ele poderá sair de graça se o clube não renovar, né? Além disso, o mercado europeu não parece ter apresentado aí até agora propostas tão fortes quanto se imaginava para a próxima temporada. Isso abre espaço para que o Palmeiras continue sonhando com a contratação. A gente sabe que o mercado europeu não trabalha com jogadores já maduros, e eles preferem mais esses jogadores novos. É tanto que quando uma joia que está se formando já, a exemplo aqui do que acontece no Palmeiras, a Europa já cai em cima, já leva logo assim que completa os 18 anos, às vezes contrata até antes, já compra antes, para garantir que o jogador, assim que completar os 18, já vá para lá, porque depois dos 20 alguma coisa, eles já não querem mais. E muitas vezes desse mercado, esse jogador vai para o mercado asiático, vai também para o mercado árabe e depois retorna para o mercado brasileiro. É importante destacar que houve momentos em que a presidente Leila Pereira negou publicamente negociações em andamento. Porém, ao mesmo tempo, diferentes setores da imprensa esportiva continuam apontando aí interesse do clube no atleta. Ou seja, trata-se de uma situação que permanece cercada por sigilo e estratégia. A gente sabe que é assim que o Palmeiras negocia, em sigilo, debaixo de sete chaves, né, debaixo de sete panos, como as pessoas gostam de falar, seja lá como você queira falar, a questão de fazer as coisas em segredo. Tanto a Leila quanto o Abel Ferreira, os dois se dão muito bem nessa questão de sigilo dos assuntos. Então, é isso que a gente sempre vê, e quando estoura é que a gente acaba sabendo quando já está praticamente tudo resolvido. Se eu tivesse que apontar qualquer dos três temas tem maior chance, né, de impactar o Palmeiras no segundo semestre, né, de impactar aí no clube no segundo semestre, escolheria aí a situação do Fabinho. O atacante oferecido pelo River ainda está em fase de avaliação, não sei se chegaria para a gente aqui. O retorno de um campeão depende das circunstâncias futuras, né? Não só do Palmeiras, mas também tanto do mercado europeu quanto do próprio jogador. Já Fabinho parece aí como uma necessidade mais concreta dentro do planejamento esportivo do clube. A contratação não seria simples e exigiria aí um esforço financeiro considerável. Porém, do ponto de vista técnico, poucos jogadores desportivos no mercado entregariam tanta qualidade imediata para o sistema do Abel Ferreira. O Palmeiras tem mostrado nos últimos anos que prefere agir com paciência em vez de entrar em leilões. A própria Leila já tem comentado isso, que não entra em leilões. Essa estratégia trouxe resultados importantes dentro e fora de campo. Agora resta saber se a diretoria conseguiria transformar o sonho chamado Fabinho em realidade, ou o volante seguirá a sua carreira em outro mercado. Uma coisa é certa, os bastidores do Verdão prometem continuar muito movimentado nas próximas semanas, e a torcida, claro, acompanha cada capítulo dessa história com enorme expectativa. É isso, estamos juntos, avante palestra, inscreva-se no canal, comente à vontade o que você faria nessa situação se fosse você aí presidente do Palmeiras e tivesse poder para tomar alguma decisão em relação a esses assuntos que abordamos aqui. Tamo junto
e mais tarde, claro, todo mundo torcendo pela seleção brasileira. Eu não trago aqui assunto referente à Copa, mas quando se trata de alguma coisa importante, algum jogador do Palmeiras que está se destacando, que se destaca aí na competição, também os dias que o Brasil joga, claro, nós fazemos aqui, trazemos notícias do Palmeiras, mas também torcemos pela seleção brasileira. É isso. Tamo junto, avante palestra. Amanhã, se Deus quiser, teremos mais informações aqui do Verdão no canal.